Ei, gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou a Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós queremos saber algo muito importante. Como será o seu próximo relacionamento? Vamos lá descobrir? Nós temos aqui duas opções. Primeira opção, estes baralhinhos lindos e maravilhosos com o nosso pêndulo 7 chakras. Ou nós temos estes baralhinhos lindos e maravilhosos com o nosso pêndulo de quartzo rosa. Eu vou começar com o pêndulo de quartzo chakras, tá bom? Então eu vou colocá-lo aqui. Vamos pegar estes baralhinhos, vamos colocá-lo em algum lugar para cá. Aí está. E vamos lá. Então, vamos lá. Como será o seu próximo relacionamento? Meus guias de luz, me ajudem a entender a mensagem, a conectar aqui com o grupo que escolheu a primeira opção, que é o nosso pêndulo de 7 chakras, e a entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô, que eu tenho a capacidade e o discernimento para isso, né? Vamos lá? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse baralhinho é lindo demais, Jesus amado. Eita, noise. Eita, noise. Meus guias de luz, meus guias de luz, meus guias de luz. Como será o seu próximo relacionamento? Aqui está. Nosso baralhinho da confirmação ou o nosso baralhinho do complemento, né? Porque às vezes esse baralhinho traz um tanto de informação, né, gente? Traz muita coisa que a gente quer saber, muitos detalhes pequenos. Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos a rainha de paus. Aqui nós temos o rei de espadas. O mago e a carta do julgamento. Dois de espadas. Carta do enforcado. Carta da força. 10 de ouros. Você fica aqui por enquanto, bebê. Aí. 10 de ouros. Rainha de copas. 5 de espadas. As de copas. 7 de copas. Engraçado. 9 de paus. 5 de espadas. 6 de ouros. Pajem de paus. E o 3 de ouros. Vamos lá, então? Vamos descobrir agora, então, como será o seu próximo relacionamento. Gente, energia principal que nós temos na mesa, nós temos ninguém menos do que ela, poderosérrima, taxativa, obstinada, da nossa rainha de paus, né? Para quem sabe, a rainha de paus é aquela mulher poderosa. Gente, ela é assim do tarô, deixa eu contar para vocês, né? É aquela mulher que consegue andar no meio espiritual, no meio mundano, ela é a bruxona do tarô, tá? Ela é aquela que tem uma energia sexual enorme, enorme. É aquela que as pessoas elas ficam enlouquecidas com ela, tá? É uma coisa que eu sempre falo. Ela pode ser aquela mulher que não é, às vezes não é a mais bonita, às vezes não é a mais bem vestida, mas certamente ela sempre será a mais lembrada. Ela vai ser sempre aquela que vai despertar algo muito grande. Aquela pessoa que na hora que ela entra no lugar, todo mundo presta atenção nela, tá? E aí nós temos aqui a carta do Rei de Espadas. O Rei de Espadas é aquela pessoa que o quê? Aquela pessoa que é extremamente séria,
aquela pessoa que às vezes, presta muito bem atenção, não sabe chegar e falar, ser bonitinho, fofinho, fazer declarações de amor, demonstrar o amor da maneira que a gente às vezes gosta. Eu, por exemplo, eu não sei como é que você gosta, né? Mas eu gosto de homem grudento, eu gosto de homem que manda mensagem, eu gosto de homem que fala que ama, eu gosto disso, né? Aqui não, o rei de espadas já é aquela pessoa mais fria, é aquela pessoa que já calcula toda hora, sabe? Aqui, ó, inclusive o rei de espadas, gente, é aquele que se tiver, por exemplo, uma carta muito negativa ao lado, que graças a Deus não é o caso aqui, porque o 7 de copas aqui tá mostrando é uma outra coisa. Mas se ele tiver uma carta muito negativa, ele pode ser o rei de espadas, aquela pessoa que gosta de joguinhos, aquela pessoa, por exemplo, se tem um rei de espadas e tem a carta do diabo, é uma pessoa que é manipuladora psicologicamente falando, é aquela pessoa que faz joguinhos com as palavras, que tá sempre tentando virar o jogo, você tá entendendo? Só que aqui não é esse caso, aqui tá falando de uma mulher, né? Que é assim, vocês vão ser aquela coisa a louca, né? Às vezes até com um rabito turbinado, se é que vocês me entendem. Aqui fala disso. E ele é aquela coisa mais assim. É tão engraçado, porque na hora que eu vejo isso, eu vou direto nos relacionamentos que eu vejo aqui fora, né? Para quem que tá chegando aí no canal agora, eu moro no Reino Unido, né? E para quem tá chegando aqui, é muito engraçado, porque às vezes a gente vê uma brasileira, né, com estrangeiro. Nossa Senhora, gente, é uma disparidade tão grande, é uma coisa tão louca que vocês não têm noção. A brasileira a gente enxerga de longe, né? A gente vê aquela coisa, Nossa Senhora, aquela mulher que gosta de abraçar, dar beijo, pegar aquela coisa, sabe, tal, não sei o quê. E às vezes o cara fica assim, ó, tem um negócio que eles chamam PDA aqui, né? Que o PDA é o Public Display of Affection. É quando você faz uma demonstração pública, né, de carinho. E aqui eles não gostam, por exemplo, da beijinho, nem que seja uma bitoquinha, né, gente? Aqui o povo fica meio assim, não vou querer isso não, você tá louca? Sai de perto de mim. Então aqui, ó, é mais ou menos isso. É uma mulher que ela é muito mais essa coisa de chegar, falar e tudo mais e tal. E ele é uma pessoa mais séria, tá certo? Aqui pode ser aquela pessoa que é extremamente comunicativa e a outra pessoa mais tímida, porque o rei de espadas, ele pode trazer isso também, tá, gente? Aquela pessoa que é extremamente tímida, aquela pessoa que tem uma dificuldade mesmo, às vezes, de expressar os próprios pensamentos. Nós temos a carta do mago e nós temos aqui a carta do julgamento e eu quero que vocês prestem atenção nisso, tá? Porque a carta do mago, quando é aquela coisa de... Eu vou ter que passar um creme aqui, gente, porque tá uma coisa na minha mão que vocês não têm noção, não. Aqui é por causa desse aquecedor que às vezes fica ligado, essas coisas, né? Porque... Nossa Senhora, a pele resseca demais. A carta do mago fala daquela pessoa nova entrando na nossa vida. Não é aquela coisa que você fala assim, nossa, com certeza é uma pessoa nova. A carta do julgamento é aquela pessoa que é assim, meu Deus do céu, é uma pessoa antiga voltando, né, para a vida da gente. Só que aqui, ó, é uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque o mago vem falando de uma pessoa, porque mesmo, eu quero que vocês entendam isso. A gente tem o 7 de copas aqui, o 2 de espadas aqui, ó. Isso aqui não está falando de duas pessoas que vocês vão ficar na dúvida, tá? Aqui tá mostrando da maneira que vai ser o conhecimento, que muito provavelmente pode ser, vocês vão ver na hora que eu chegar aqui, mas não tem nada a ver com uma pessoa do passado ou duas pessoas que vocês vão ficar na dúvida, tá? Aqui, a carta do mago mais a carta do julgamento fala assim, vai ser uma coisa nova para você, porque a gente tá perguntando como será o seu próximo relacionamento, não é isso? Então, é uma novidade, é uma coisa nova, é aquele tipo de relacionamento que talvez você não tenha tido na vida, mas com a carta do julgamento é um relacionamento que vai mudar a sua vida completamente. Todas as vezes que a gente tem a carta do julgamento, gente, a vida da pessoa, ela tá para mudar e tá para mudar muito. Com a carta do julgamento, não tem como continuar a mesma coisa. É igual a roda da fortuna, sabe?
Só que a carta do julgamento é de uma maneira muito séria mesmo. E quando vem a carta do julgamento, eu quero que vocês prestem a atenção nisso. Porque essa pessoa, ela chega com muitas características de alguém que já passou pela sua vida. Você tá entendendo? Mas ela é uma pessoa nova. Porque a carta do julgamento, ela também traz isso, situações, né, que já passaram ou pessoas que passaram na nossa vida. Aqui tá falando de uma situação. E aqui vocês vão entender mais ainda. Por quê? Porque nós temos a carta do 2 de espadas, que vem falando, né, quando é de alguma situação, o 2 de espadas é a carta da justiça nos arcanos menores, né? Então, é uma situação que traz um equilíbrio muito grande para a vida de vocês. Porém, olha só isso aqui. A gente tem a carta do enforcado e a gente tem a carta do 6 de ouros. Um 5 de espadas e um 9 de paus. Por quê? Lembra aqui, ó, que essa pessoa, ela pode ter umas características. Aqui eu tô vendo que é a pessoa por causa do mago, tá? Características de alguém do passado. Gente, aqui pode ser coisa do tipo assim, pode ser o mesmo signo, pode ter nascido no mesmo dia, pode ter a mesma profissão, pode morar mais ou menos no mesmo lugar, vocês podem se conhecer mais ou menos da mesma maneira, mas vai ter algo que vai lembrar vocês muito da pessoa do passado, sabe? E é tão engraçado porque isso pode gerar alguns gatilhos dentro de vocês. Porque aqui a gente tem a rainha de copas e a gente tem o 5 de espadas. Então aqui, ó, vai entrar num conflito emocional interno muito grande. Tá certo? Então aqui, ó, já vem falando logo de cara para vocês. Vocês vão ter que tomar um cuidado enorme, tá? Para não entrar naquela coisa de uma comparação muito forte, achando que essa pessoa é, ou então a situação será exatamente uma situação que vocês passaram por ela antes. Vocês estão entendendo? Aqui tá uma coisa muito séria. Aqui existe uma necessidade muito grande, porque para a maioria aqui, ó, quando a gente tem o 9 de paus, a gente tem um 5 de espadas e o 5 de espadas 2 vezes na mesa, gente. Vocês estão prestando atenção? Aqui, ó, vai ter aquela coisa, sabe aquela coisa de na hora que você tá indo assim por um caminho, você fica hesitante o tempo inteiro, você fala, não sei se eu quero, não sei se eu quero, não sei se eu quero. Sabe aquela coisa que você fica assim, ó, para poder sair, para poder desistir a qualquer momento? Aqui vem falando muito sobre isso, né? De alguém que emocionalmente vai entrar numa autossabotagem muito grande de querer desistir por algum motivo. E aí a espiritualidade está aqui. Vamos tentar enxergar a situação completamente diferente, porque para a maioria que escolheu aqui esse montinho, gente, isso aqui é uma leitura generalizada, tá? Para a maioria que escolheu esse montinho, em uma relação do passado, vocês não tiveram reciprocidade, né? Por isso que a gente tem aqui a carta dos 6 de ouros, que fala da reciprocidade, é o toma lá da cá. Então, você vai lá, faz um tanto pela relação, mas aí a pessoa faz também. Você se declara, a pessoa declara também. Você tá entendendo? Só que acontece que aqui, ó, vocês podem entrar numa comparação, só que lembra, aqui vocês estão muito mais independente do sexo, tá, gente? Lembra da energia da cartinha, com a energia da rainha de paus, daquela pessoa que é mais, né, aquela coisa que chega e gosta de falar, aquela pessoa que, sabe, tem uma amiga minha que fala assim, tem um sorriso frouxo, tem a boca solta, vocês estão entendendo? Aqui pode gostar do trem assim, que é uma coisa de louco. Aí pega esse moço, né, que pode ser um nerdzão total, que ele é mais difícil de colocar os sentimentos para fora. Então ele pode ser aquele tipo de pessoa que às vezes você sai, olha, gente, eu vou contar para vocês aqui um caso. Aqui vocês vão entender exatamente o que é isso. Nós temos aqui a rainha de paus, né? Então é essa pessoa, pá. Quando eu conheci, há trocentos anos atrás, o meu marido, meu ex-marido, né, sueco,
Então, era exatamente isso aqui, ó. Eu falava, eu gostava de beijar, eu gostava de pegar, eu gostava de não sei o quê, sabe aquela coisa? E ele mais sériozão, gente, imagina, ele era sueco. Ele é sueco, não morreu não. Então, ele chegava e às vezes ele só pegava, falava que gostava de mim, falava que queria ficar comigo, falava que ia namorar comigo, falava que ia casar comigo, se ele tivesse bebido uma. Vocês estão entendendo? Ele, assim, sóbrio, era aquela coisa mais assim, nossa, uma pedra de gelo. No começo, tá, gente? Depois ele ficou abrasileirado de uma maneira que vocês não imaginam. Então, aqui, ó, fala muito sobre isso, tá? Aquela pessoa que, assim, no começo pode sentir tudo, mas tem uma dificuldade muito grande de confessar seus sentimentos, de falar tudo que tá ali dentro, né? Só que acontece que isso vai o quê? Vai trazer gatilhos para vocês, achando que vocês não vão estar tendo uma reciprocidade. Só que aqui vem falando de uma reciprocidade que é maravilhosa, tá, gente? O As de Copas é aquela pessoa que, claro, se vocês investirem, se vocês quiserem ficar com essa pessoa, o As de Copas fala da pessoa que ela complementa a gente de todas as maneiras, né? Nós temos aqui, ó, essas é como se estivesse transbordando aqui a taça, né? Que é a taça referente ao amor, né? Que é o elixir da vida. O elixir da vida, na verdade, é a gente descobrir, né, que o amor é a coisa mais importante, que o amor é aquilo, sabe aquela coisa do tipo assim. E aqui, ó, é uma pessoa que transborda e te completa. Aqui vem falando, né, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, e aqui vem até o quântico, né? Então, aqui é uma coisa. E todas as vezes que vocês veem assim, ó, principalmente essa aqui, ó, que vem com a pomba, né, que é o sinal do Espírito Santo, é uma união que é abençoada pela espiritualidade, tá? Eu não sei qual que é a sua religião, mas aqui agora também não importa isso. Importa que é pela espiritualidade. Então, se você fala assim comigo, Aninha, eu não acredito em nada, então tá, então não precisa acreditar em nada. Aninha, eu não acredito em santo, não acredito. Então tá, não tem problema. Então você acredita em quem? Só Jesus Cristo? Então é abençoado por Jesus Cristo, né? É abençoada pela força maior que você, que te representa ou que você acredita. Por isso que a gente tem aqui a carta da força. Aí nós temos aqui, eu quero que vocês prestem atenção aqui agora nisso. Nós temos a força e nós temos a carta do 10 de espadas. O novo relacionamento de vocês vai ser uma união que vai ser muito abençoada, inclusive pela família de vocês. Às vezes, é bem complicado a gente achar, né? Aquele relacionamento em que a pessoa ela é completamente abençoada pela família, né, gente? Porque depois ninguém fica do seu lado, né? Ninguém. Você vai lá, discute com a pessoa é uma babaca com você, você vai contar o povo, não, mas o que você andou aprontando? O que você fez? Não tem uma coisa assim? A pessoa, a família fica assim, toma todas as dores, a família que é no seu... Você chega no lugar, se a pessoa não tá com você, só falta falar, pode ir embora, porque só você sozinha eu não vou querer não, você tá entendendo? Aqui, ó, vai ser muito disso, tá? Uma pessoa, um relacionamento que vai ser completamente abençoado pela família. Por que que tá mostrando isso aqui? Que é um 10 de ouros, né, gente? E o 10 de ouros, ele representa nossa família de sangue. O 10 de copas, a nossa família que a gente monta, né? Nem que seja uma família só, a gente, a pessoa e um doguinho, um catzinho, sabe? Alguma coisa desse tipo. Nós temos aqui o As de Copas e nós temos aqui o 7 de Copas. Por quê? Presta muito bem atenção. Vamos voltar lá atrás. Voltamos, né? Lembra aqui, ó, da situação que vocês passaram lá atrás. Lembra disso, né? Que pode ter acontecido alguma coisa, que você não teve a reciprocidade, que foi uma coisa, você pode estar, inclusive, hoje em dia, né? Bloqueado ou ter bloqueado a pessoa. O 9 de paus fala muito sobre isso. O 5 de espadas, né? Fala de
desse conflito que aqui está mostrando que é um conflito emocional, porque a rainha de copas, ela fala muito sobre isso, né? Inclusive, a rainha de copas realmente demonstra aquela pessoa que tem uma tendência muito grande a cuidar muito mais das pessoas do que as pessoas cuidam dela. Então, aqui, ó, tem que tomar um cuidado muito grande. Só que acontece que aqui, ó, se vocês entrarem, né, no modo comparação, vai dar um problema muito sério. Muito sério. É como se vocês deixassem com que o conflito falasse mais alto. É como se realmente entrasse numa autossabotagem muito grande. E não pode, né? Quando a gente tem o 7 de copas, vem falando de que às vezes o ego está tomando conta da nossa pessoa e a gente não está enxergando tudo com o coração de verdade, que é o que mais precisa aqui. Então a espiritualidade aqui, ó, vem falando. Você tem que olhar tudo com o seu coração. Você tem que deixar com que o seu coração seja a maior bússola desse caminho que você está percorrendo. Porque, afinal de contas, a gente está no projeto Aliança, né, gente? E aqui, ó, tem uma coisa muito séria a ser dita, né? Aqui tem uma coisa muito séria a ser dita. Porque aqui tem um relacionamento que dá para ser um relacionamento que acaba em casamento. Porque a gente tem um 5 de espadas e um 5 de espadas. Mensagem subliminar, a gente tem a carta do Papa. E a carta do Papa representa o quê? Casamento, relacionamento sério. Uma pessoa estável que chega para poder ficar durante muito tempo. Eu gosto de pensar todas as vezes que eu começo um relacionamento que é uma para sempre, né? Porque eu tenho uma preguiça danada, profunda de mudar de homem, gente. Meu Deus do céu. Mandou mudar de carninha, meu Deus, misericórdia. Ó, mandou. Variar a carninha, não quero saber. Trazer uma carninha para minha panela, não quero saber. Eu gosto daquela carninha, você tá entendendo? Eu sou assim. Às vezes eu até percebo que aquela carninha, eu percebia que aquela carninha que eu estava, ela tava aquela coisa tipo assim, você é um arregaçado, você é um mochiba, você é um mochiba. Mas eu insistia, sabe? Do tipo assim, eu não sou a que vai desistir, nunca, jamais, em tempo algum. Vocês estão entendendo? Eu gosto daquela pessoa, só que acontece que aí entra nessa energia da rainha de copas. E é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que isso aqui não chega a ser uma dependência emocional, não, tá? Claro que pode ser em alguns casos, não tô falando. Mas aqui, ó, essa rainha de copas, por ela ter essa coisa da cuidadora, porque a maioria aqui, ó, né, gente, tem um pezinho na espiritualidade muito forte, então tem essa coisa da cuidadora, tem essa coisa de pegar e achar, por exemplo, do tipo assim, Nossa Senhora, né, eu vou cuidar, eu vou curar, eu vou melhorar, essa pessoa vai mudar, vocês estão entendendo? Aqui tem uma coisa muito forte sobre isso. E é o que a espiritualidade vem falando, né? O 7 de copas pode falar de pessoas que vocês podem conhecer através de família, amigos que vocês consideram como a família também, porque aqui o 10 de ouros está em cima, mas chegando em algum lugar onde pode ter várias opções. Então, por exemplo, quando a gente tem isso aqui, vocês podem conhecer essa pessoa, por exemplo, vocês estão lá no Facebook, né? Ou então vocês estão lá no Instagram, vocês estão em algum lugar onde a pessoa chegou e falou para vocês fez um elogio, tá? Aí a pessoa vai lá e vê a foto de vocês, a foto no seu... Você tá entendendo aquela coisa que vai sugestão de amigo, sugestão disso ou daquilo outro, ou então vocês vão lá e escrevem na página da pessoa, nem que seja para poder falar um parabéns, para poder falar alguma coisa assim, e aí vocês se encontram, tá? Pode ser em alguma festinha? Pode, claro que pode. Aqui vai ser um relacionamento aonde quando a gente tem aqui a carta da força e a gente tem o as de copas, é que na parte sexual também vai ser maravilhosa. O fuque vai ser fantástico, fantástico. Eu adoro ver essa combinação, gente. Porque aqui vem mostrando o emocional e o físico bem ligadinhos, bem ligadinhos. Só que acontece que, presta atenção, é aquilo, né? A gente tem aqui um 6 de ouros, a gente tem um pajem de paus e a gente tem um 3 de ouros. Então, aqui vocês vão ter que ter uma paciência
muito grande, porque essa pessoa, ela é o estilo mais fechado, né? Então, vai ser aquele tipo de pessoa que ela vai se transformar, escuta isso, naquela pessoa em que vocês vão ter, né, uma ideia dessa pessoa, mas não só uma ideia, vocês vão ser aquele tipo de pessoa que vocês vão conhecer um lado dela que ninguém mais vai, sabe? É aquela coisa, a pessoa com vocês é uma coisa completamente diferente. Essa pessoa não é de muitas palavras, não é. Mas quando ela estiver com vocês ali, ó, vai ser completamente diferente. Inclusive no sexual, tá? Eu acho que não vai ser aquele tipo de pessoa, presta muito bem atenção, tá? Aqui, ó, não vem falando daquele tipo de pessoa que pode querer coisas assim completamente diferentes e tal. Isso não, tá? Eu teria que ter uma outra combinação aqui. Mas pode ser aquela pessoa que você vai falar assim, nossa senhora. Aqui, por exemplo, em inglês, às vezes, quando a gente pega e vai falar aquela pessoa que só gosta do papai e mamãe. Não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para ler cartinhas, viu, gente? Em inglês a gente fala vanilla, né? Aquela pessoa do tipo assim, sabe? É sem, tipo, sem, sabe? Não tem aquela coisinha. Aí você fala, não, Aninha, eu sou do tipo que eu gosto de ficar assim ou assado. Eu gosto do franguinho, eu gosto do cachorrinho, eu gosto... Tá ótimo, tá lindo e tá maravilhoso. Aqui a gente tem o As de Copas e a gente tem o que? A carta da força. Igual eu tô falando, gente. Para poder saber exatamente como vai ser o seu relacionamento, tem que ser uma leitura particular. Aí é só entrar em contato pelos números que eu deixo. Isso aqui é uma coisa geral. Mas aqui vem falando que através de muita comunicação entre vocês, vocês vão conseguir, se tiver essa paciência, né? Porque a carta do Papa também vem falando sobre isso. A carta do Papa fala de uma paciência que a gente precisa de ter, às vezes, na nossa vida, um conhecimento que a gente sabe que para chegar onde a gente quer, pode demorar um pouquinho. Vai chegar? Vai, com toda certeza, né? Mas pode não ser aquela coisa tão rápida quanto às vezes a gente quer, né? Então, aqui, ó, vem falando. Para pouquíssimas pessoas aqui, não é uma coisa que é para todo mundo, tá? Quando a gente tem o 3 de ouros, pode ser uma pessoa que não mora tão pertinho de você, ou que você vai ter que fazer algumas mudanças na sua vida, porque isso aqui é uma pessoa que precisa de pensar em logísticas físicas para poder ficar com essa pessoa, tá? Então pode ser aquela pessoa que vem lá do outro lado do mundo, como a gente tem a carta do Papa, né, como mensagem subliminar. Pode ser um estrangeiro ou uma estrangeira, né? Porque fala muito sobre isso. A carta do Papa fala sobre estrangeiros, né? Então pode ser para algumas pessoas. Então pode ter aquela logística, como tem o pajem de paus e a carta do 3 de ouros, vem falando de uma pessoa que ela, às vezes, você tem que mudar a maneira como você fala. E aqui pode ser questão de língua, né? Aquela pessoa que vai chegar lá e, por exemplo, para você ler aqui, né? Você vai um app lá, você pega um app aí, tipo, tem aquele Duolingo, não tem? Para poder aprender uma língua nova. Isso quando a gente quer realmente, isso são as coisas que dá para poder ver realmente em leituras particulares, são os detalhes que a gente começa a ver quando a gente está lendo as cartas, tá? Então aqui, ó, vai prestando muito bem atenção nisso, tá? Porque de alguma forma, quando vocês conhecerem essa pessoa, vai ser, assim que vocês conhecerem, vai ter essa diferença, né? Que pode ser essa diferença cultural, como a gente tem a rainha de paus e a gente tem o rei de espadas, que eles são completamente diferentes ali, mas são duas pessoas que vão se amar profundamente e que vai ter que acontecer um ajuste. No começo vai dar aquele frio na barriga, muita gente vai querer sair fora, porque a carta do 2 de espadas e a carta do enforcado é aquela pessoa que começa a analisar a situação de uma maneira diferente, mas querendo sair fora, porque a gente tem um 5 de espadas aqui 2 vezes, então vem falando dessa autossabotagem. Mas aí depois, vocês aqui, através da comunicação, começam a se entender. Vamos pegar e olhar aqui, e como a gente tem a carta do Papa, pode ser que vocês vão lá para do outro lado do mundo, né, gente?
Carta do 2 de ouros, tá vendo? Tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui já vem falando de escolhas, né? Carta da papel, olha aqui. 8 de copas, olha, gente. 10 de paus. 10 de paus, a gente queria muito ver o 10 de paus, tá? Porque a gente tem aqui o 10 de paus e o 10 de ouros. Então, é a carta da roda da fortuna como mensagem subliminar, mostrando que é uma situação que não demora a acontecer. Porque a roda da fortuna, ela traz velocidade, tá? Pra jogada. Todas as vezes que a gente tá jogando e você vê uma roda da fortuna, ela traz uma velocidade. E quando a gente tem a roda da fortuna, mesmo que seja como mensagem subliminar e a carta do julgamento, é alguma coisa que está, tipo assim, prevista agora, né? É uma coisa que está predestinada a acontecer. O 8 de copas aqui, então, vem falando, isso aqui é maravilhoso, tá? Por causa disso, porque existe uma necessidade de vocês deixarem alguma coisa para trás, tá? O 8 de copas, e para a maioria aqui, ó, é um trauma emocional. Parece que realmente o último relacionamento de vocês deixou um trauma dentro de vocês, e agora vem a espiritualidade, ainda mais quando a gente tem o 3, né, gente? Aqui, ó, principalmente isso. Vem a espiritualidade falando, vamos pegar e fazer uma coisa diferente aqui, por favor? Vamos colocar completamente, né, o passado no passado, vamos esquecer aquilo que aconteceu, porque o que tá aqui na mesa é uma coisa, é o que eu sempre falo, gente, a gente fica arrastando o passado com a gente, é um inferno, aquilo ali é um inferno, é uma coisa tão engraçada, que às vezes eu até falo, né, do tipo assim, eu já falei, né, para pessoas que eu comecei a me relacionar, eu falei, olha, eu não tenho ciúmes, e realmente eu não tenho, né, eu não tenho ciúmes do passado, porque ciúmes do passado é a coisa mais ridícula que possa existir na face da terra, né, gente, porque pelo amor de Deus, não é uma coisa que a gente não tem como mudar, então, massa, trazer o passado pro presente, aí já começa a ficar complicado. Né? Aí já começa do tipo assim, meu Deus do céu, igual eu tava assistindo um filme ontem. A mulher tá lá casada com um rapaz, o ex, por algum motivo, né? O filme é muito doido. O ex, chama Aloha o filme. O ex chega na casa dela, ela vai pra cozinha com o ex e fica lá com ele. Claro que vai dar né? Pode surgir alguma coisa ali. Eu ficaria completamente maluca, né? É uma pessoa que está trazendo o passado e deixando e fazendo com que esse passado interfira no presente. Aí é diferente, né? Então aqui, ó, existe um passado que te fez mal, existe um passado que machucou demais da conta. Só que acontece que aqui agora, gente, existe a necessidade de não acontecer a comparação, de vocês deixarem esse passado lá atrás para poder conseguir, né, ter uma coisa. Lembra do negócio que eu estava falando aqui, ó, né? Vocês vão ter uma ligação espiritual muito grande, porque a gente tem a carta da papisa e a carta do papa como mensagem subliminar. Então, isso são pessoas que têm, inclusive, sabe aquela coisa, vocês vão entender agora. Sabe quando você vai lá e conhece uma pessoa e depois você, com muito pouco tempo, você olha para a pessoa já sabe o que você está pensando? Você, sabe, são atitudes pequenas, são essas coisas, né? Então, aqui, ó, vem falando muito sobre isso. Presta muito bem atenção nisso, tá, gente? Porque quando a gente tem também o 3 e o 3 aqui, a gente tem a carta da imperatriz. É uma pessoa que, além de tudo, ela vai admirar vocês profundamente, né? Só que acontece que, como a gente tem a carta da papisa como mensagem subliminar, tem que tomar muito cuidado para não cair no platonismo, né? Por isso que a gente tem a carta do mago, porque é necessária a comunicação entre vocês. Isso é a coisa mais necessária do mundo. Uma pessoa é de falar menos, a outra pessoa é de falar mais. Então, a pessoa que fala mais, né? Vamos lá tentar arrancar, né, a língua, falar e tal, não sei o quê, e não desistir, né? Porque as pessoas, elas são diferentes. Os princípios de vocês vão ser muito parecidos. Os princípios de vocês vão ser aquela coisa mais linda do mundo, né? Só que acontece que aqui vem falando dessa necessidade muito grande de que às vezes as maneiras de ver as coisas, de até mesmo de comunicar, é um pouco diferente, tá bom? Então é isso. Vamos lá passar agora para a nossa segunda opção para quem escolheu o nosso pêndulo aqui, lindo e maravilhoso, de quartzo rosa. Vamos lá?
Deixa eu colocá-lo aqui e colocá-lo aqui. Peraí só um minutinho que tocou aqui o interfone. Peraí. Vamos lá, então, passar para a nossa segunda opção. Era o meu flatmate, gente. Ele é muito doido, ele é muito engraçado. Ele esqueceu a chave. Vamos lá? Nós temos aqui... Gente, era esse aqui, não era? Então, vamos lá. Segunda opção. Como será o seu próximo relacionamento? Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa segunda opção, que é o nosso pêndulo de quartzo rosa. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu tenho a capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos lá. Aqui está. Aqui está, aqui está, aqui está. Aqui está, aqui está. Esse baralhinho aqui, gente, os nossos baralhinhos aqui da mesa, né? Eles são genéricos, né? Mas eu tenho esse aqui, ó, o baralho pessoal, para quem acompanha aqui, que é o dono da mesa, que eu chamo do dono da mesa, né? Que é o meu baralho pessoal, que ninguém nunca nem encostou nele. E olha que eu tenho ele há muitos anos. É esse aqui, ó. É esse aqui. Vou pegar para mostrar para vocês depois. Vamos lá, nosso baralhinho aqui da confirmação. Esse aqui é o Pequeno Príncipe. Esse aqui é o The Old Path. É um baralho pagão, né? Tanto é que aqui, ó, o diabo nele, o capiroto, não é capiroto, ele é temptation, é a tentação. E esse aqui é o baralhinho Pequeno Príncipe, nosso baralhinho da confirmação ou baralhinho do complemento. Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos a carta do carro. Adoro a carta do carro. Carta de velocidade, coisa boa, coisa que já tá no caminho, já tá aí. Aqui nós temos... Nossa senhora, por quê, hein? A carta do 6 de espadas é por causa disso, porque já tá realmente no caminho. Que coisa maravilhosa, adoro isso. Adoro. Para algumas pessoas, quando é assim, já até encontrou, né? Já tá aí. 7 de espadas, cavaleiro de copas. Eremita, pajem de copas. As de paus. Carta da força. Pajem de ouros. 3 de paus. 6 de copas. Temperança. Meu Deus. As de ouros, 7 de espadas, carta da justiça, 8 de espadas e a carta da estrela. Meu Deus, que coisa mais forte. Gente, vamos lá? Olha, para começar, como é que vai ser esse novo relacionamento de vocês, né? O próximo relacionamento de vocês. Olha, eu quero que vocês entendam uma coisa, que aqui é uma coisa muito, 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 muito forte. A gente tem aqui, ó, nas cartinhas da confirmação, a gente tem a carta do As de Ouros e a gente tem a carta da Estrela, tá? O As de Ouros, aqui nessa mesa, tá, gente? Igual eu tô falando. Isso aqui é da maneira que eu leio as cartas, né? Aqui, o As de Ouros, ele fala muito do nosso propósito de vida. Então, ele fala daquela... Sabe aquela coisa na hora que a gente tá lá no Mágico de Oz, né? E a Dorothy, ela acha a estradinha dos tijolos amarelos que leva ela de volta à casa. Aqui é o As de Ouros, tá? Que leva a gente de volta à nossa essência, que leva a nossa... E o nosso propósito de vida é isso, né? E quando a gente tem aqui o As de Ouros e a gente tem a carta da estrela, é uma confirmação sobre isso, que é uma das coisas mais, assim, fortes que você pode encontrar numa leitura de tarô, é justamente isso, né? É uma pessoa que muda a sua vida, ela é trazida pela espiritualidade e ela faz muito. Mas, gente, é aquela coisa assim, ela faz parte do seu propósito de vida.
A gente tem a carta do carro e a gente tem a carta do 6 de espadas. É um movimento. Para a maioria das pessoas, vocês já podem ter conhecido essa pessoa e vocês estão em um início de relacionamento agora. Se não, vocês estão para conhecer essa pessoa. E é uma coisa muito rápida. Rápida, gente, mas eu tô falando de rápida. A rapidez no tarô, assim, quando é muito rápido, a gente fala do dia que a gente lê até 3 meses, né? 12 semanas. Aqui eu tô vendo antes, tá, gente? Aqui pode ser uma coisa até antes, pode ser uma coisa de 6 semanas, no máximo. Tem gente que pode conhecer semana que vem, final de semana? Claro que pode, gente. Isso sem dúvida alguma. Desculpa. Aí, eu quero aqui, vamos lá. Nós estamos falando de uma pessoa, este seu novo relacionamento. Vai ser uma coisa que vai te ajudar muito, de alguma maneira. Nós temos 2 sets de espadas na mesa, né? Então, aqui 7, 7, aí a gente já leva para a carta do carro como mensagem subliminar. Isso aqui é uma coisa muito, muito impressionante. A carta do carro, por quê? Ela fala de uma vitória no final, né? É aquela pessoa que ela tá no meio do caminho, ela ainda não chegou, ela ainda não atingiu o objetivo dela. É aquela carta que fala, olha, vamos lá, vamos entrar dentro desse GPS, vamos colocar um objetivo, vamos pegar e fazer alguma coisa. Porque as duas pessoas aqui, ó, deste relacionamento, elas vão ter passado por alguma coisa que vai na vida delas que machucou demais da conta, gente. Mas é uma coisa que machucou muito. 7 de espadas. Mas são 2 pessoas que, ao mesmo tempo, vão deixar isso para trás. 2 pessoas que vão chegar e vão falar assim, olha, presta muito bem a atenção aqui, ó, que a gente encontrou alguma coisa que é realmente muito sagrada. Aqui eu posso chamar de sagrado esse relacionamento, tá? É uma coisa, ainda mais aqui com 6 de... Ah, meu Deus, eu vou chorar. O 6 de copas é a carta da temperança, gente. Nossa senhora, isso aqui é bonito demais. Daqui a pouco eu chego lá, né? Então, aqui, ó, vem falando, né, de 2 pessoas que têm traumas emocionais, mas vocês escolhem deixar tudo para trás. A carta do 7 de espadas fala muito disso. De momentos na nossa vida que a gente vai chegar e a gente vai escolher deixar o nosso sofrimento para trás. Nós temos o 7 de espadas e a gente tem a carta do Cavaleiro de Copas. Por quê? O Cavaleiro de Copas, gente, ele é maravilhoso, tá? É aquela pessoa que chega ofertando o amor justamente porque para algumas pessoas vocês ainda vão estar lidando com alguma coisa, com um coração que pode estar ferido, aquele coração, né, que ainda tá ali machucado, né, triste. Aqui, gente, isso aqui é 99,9999999% das pessoas, tá? Quando vocês conhecerem essa pessoa, vocês vão estar solteiros, solteiras e a pessoa também. A pessoa também, vocês estão entendendo? Aqui a carta do eremita fala muito sobre isso. E aí o que que acontece? Vem um convite amoroso na direção de vocês, né? Aqui pode ser aquela pessoa. Aqui me passa muito que essa pessoa ela vai entrar em contato com vocês primeiro, tá? Não vai ser aquela coisa de vocês entrarem em contato com ela. Ela entra em contato com vocês. Ela vai chegar, sabe? Pode mandar uma mensagem de várias maneiras, tá? Quando a gente tem um pajem de copas e a gente tem um pajem de ouros, pode ser aquela pessoa que já pega, já manda uma mensagem e já fala assim, vamos encontrar, vamos sair, vamos não sei o quê. Tem muito sobre isso, tá? Tem muito. Para a maioria aqui tem uma ajuda de terceiros na hora que vocês se encontram, tá? Porque aqui a pajem de ouros, ele fala do conhecimento, né? E aqui vem o 3 de paus. O 3 de paus pode falar, principalmente neste baralho aqui, eu quero que vocês prestem atenção, tá? De ajuda que a gente tem para conseguir atingir os nossos objetivos, tá? Sabe aquela coisinha do tipo assim, a espiritualidade aqui, gente, principalmente quando a gente tem a carta acabando assim, que é a carta da estrela, vai ser uma coisa que vai ser muito fácil, vai ser uma coisa muito fácil, vocês vão notar isso.
Não é aquela coisa do tipo, um relacionamento que é difícil, começa difícil, não tem nada aqui. Aqui é uma coisa que vai ser muito fácil, principalmente para vocês, né? Que vocês podem estar aí, para muitas pessoas, lutando, né? Porque vocês tiveram algum relacionamento que foi traumatizante, algum relacionamento em que vocês foram traídos ou traídas, porque o 7 de espadas pode falar sobre isso de alguma forma, necessariamente com uma outra carninha, uma rodinha nessa bicicletinha? Não necessariamente, né, gente? Para poder olhar esse tipo de coisa, eu tinha que estar fazendo uma leitura particular, mas aqui é uma leitura generalizada, mas fala que existia um tipo de traição, que foi aquele tipo de traição que a pessoa pegou e falou assim, opa, peraí, né? Só que acontece que aquilo que ainda fica ali guardadinho no coração, né? Só que, presta muito bem atenção, quando, e para a maioria que vocês chegam, inclusive, tá? Quando vocês conhecem essa pessoa, vai ser uma paixão avassaladora. Quando vocês conhecerem essa pessoa pessoalmente, vai ser avassaladora. A gente tem aqui a carta do As de Paus e a gente tem a carta da força, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui é uma coisa tão forte, que não tem nem como explicar para vocês. É muito forte essa paixão. É aquela coisa que assim, sabe aquela paixão à primeira vista? Claro, né? É uma coisa que faz parte do seu destino. É alguma coisa que está marcada para que isso aconteça, né? É uma coisa que já está chegando. A única coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, que é uma coisa que eu já notei muito, principalmente lendo o tarô, né, para várias pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque sempre tem uma pegadinha do Faustão, tá? Sempre tem uma pegadinha do Faustão nessa época, quando a gente tá para poder conhecer alguma pessoa. Aquela, sabe, a gente sempre depara na vida com alguém que não tem nada a ver, né, com aquilo que a gente realmente quer na vida. Só que ela vem disfarçada, vocês estão entendendo? Ela se parece, mas não é. É o Denorex. Eu não sei, vocês lembram do Denorex? Era o Denorex, parece, mas não é, sei lá. Então aqui, ó, a gente tem o As de Paus e a gente tem a carta da força. Para a maioria aqui vai ter safadeza logo no primeiro dia. Aí fala assim: "Não, Aninha, eu não sou dessas, eu não sou, eu vou conversar". Tá ótimo. Pode fazer o que você quiser, mas para a maioria vai ter safadeza no primeiro encontro. Aliás, a carta do carro, tá, gente? Fala para quando vocês querem saber, a carta do carro fala de uma pessoa extremamente bonita fisicamente. É aquele tipo de pessoa que pode ser, inclusive, muito musculosa, tá? Aquela pessoa que tem aquelas protuberâncias, aquela protuberância. As protuberâncias, vocês estão entendendo? Umas coisas bem assim, como é que chama, gente? Bem visíveis. Meu Deus do céu. Não é isso que eu tô falando daqueles braços musculosos que dá para poder ver através da camisa, gente. É isso. Enfim, meu Deus do céu, esse povo desse canal não tem. Aí, quando vocês, né, conhecem essa pessoa desde o primeiro dia, gente, eu tô falando desde o primeiro dia que vocês encontrarem essa pessoa, vocês vão ter uma sensação de familiaridade muito grande com ela. Porque a gente tem o 6 de copas e a gente tem a carta da temperança. A carta da temperança e o 6 de copas, gente, é uma coisa tão linda, porque além de ter essa familiaridade, então vai ter aquela coisa do tipo assim, eu te conheço de algum lugar, vai ter aquela coisa, sabe, do tipo assim, vocês começarem aqui, tem muita gente que vai, inclusive, começar, tipo assim, que colégio você estudava, onde você ia, qual bairro você morava, porque vocês não vão entender, né? E na hora que vocês começarem a conversar, vocês vão perceber que vocês tiveram histórias de vida similares,
tá? Não assim completamente igual, mas a história de vocês vai ser muito similar, tá certo? Inclusive no sofrimento. Vocês vão ver que vocês vão ter uma coisa muito, muito forte daquilo do que vocês esperam, as expectativas de vocês para um relacionamento na vida de vocês, tá? E o 6 de copas, gente, o 6 de copas, principalmente quando a gente tem o 6 de copas e o pajem de copas na mesa, é uma pessoa que vocês vão se sentir igual adolescente de novo, tá? Esse relacionamento aqui, gente, vai ser aquele tipo de coisa em que vocês vão trazer a inocência de volta. Vocês vão aprender a amar e serem amadas, né? Amados de uma maneira que vai ser igual vocês tinham lá na primeira vez, né? Que era aquela coisa inocente, que você achava que aquilo ali, ó, nunca ia acabar, né? A gente tem aqui a carta da temperança. Por quê? Porque é um amor que vem para te curar. É um amor que chega, né? Para realmente, de uma maneira muito maravilhosa, fechar todas essas cicatrizes, né, que ainda não estão cicatrizadas, esses machucados que ainda estão abertos, e cicatrizar, fazer com que tudo, né, se cicatrize. Porém, a gente tem aqui, ó, a carta da justiça, e a gente tem um 8 de espadas, porque vai dar muito medo em vocês, logo quando essa pessoa chegar. Essa pessoa, ela chega na vida de você, gente, e entra muito uma dúvida, né? É aquela coisa, aqui para algumas pessoas, gente, igual eu tô falando, essa pessoa, a carta do carro, ela fala de uma pessoa que é muito bonita. Fala de uma pessoa que é do tipo assim, meu Deus do céu, as pessoas olham, as pessoas reparam, é uma pessoa que, olha, para muita gente, essa pessoa usa uniforme. A carta do carro fala sobre isso. Eu tô falando dessas características porque a carta do carro saiu como mensagem, né? Principal aqui, ó, e saiu como mensagem subliminar. Então, ela fala disso, de pessoas. Pode ser aquele bombeiro, ai, que chega para poder apagar o foguito, porque tem muita gente aqui que pode ter o rabito turbinado. Vocês estão entendendo? E aqui, ó, olha aqui, ó, chega lá o bombeiro e apaga o foguito aí, tá? Ai, meu Deus! Ai, vocês me matam. Aí, vamos lá imaginar aqui. Nós temos pajem, as e as. Então, a carta do mago tá como mensagem subliminar fortemente. Vamos lá pegar e falar sobre isso? A carta do mago pode falar de uma pessoa que vem falando, né? É uma pessoa nova na vida de vocês. Vocês ainda não tiveram um get com essa pessoa. Essa carta do 6 de copas, ela tá falando da sensação de familiaridade no primeiro encontro. Porque o as de paus fala deste primeiro encontro, né? Então, aqui, ó, por exemplo, se não tivesse aqui, ó, esses dois setes de espadas que vem falando de uma pessoa que já carrega, né, traumas emocionais muito grandes, aqui poderia ser realmente o primeiro amor da pessoa. O primeiro amor, que inclusive ia até o primeiro fuque-fuque da vida dela, tá? Aqui pode falar muito sobre isso, entendeu? Mas enfim. Aqui, ó, quando a gente tem a carta da temperança, é aquela pessoa que ela vem, gente, e ela vem com o intuito de realmente curar espiritualmente, emocionalmente, a pessoa que vem mentalmente, porque a carta da temperança, ela também fala de uma comunicação que vai fluir em vocês de uma maneira fabulosa, fabulosa, fabulosa. Vocês estão entendendo? Fabulosa. Vou falar de novo. Porque a carta do mago, mais temperança, mais o ases, eles falam disso. Mas também pode falar que pode ser uma pessoa mais nova que vocês. Vocês estão prestando atenção nisso? Isso aqui é uma leitura generalizada, gente, para ver exatamente o que vai acontecer. Eu preciso fazer uma leitura particular. Quem quiser leitura particular, tem que entrar em contato através dos telefones que eu deixo aqui. Mas aqui fala muito sobre isso, por favor, tá? De uma pessoa
que pode ser mais nova do que vocês. Para algumas pessoas pode ser uma diferença de até 7 anos de idade, tá certo? Então aqui, ó, presta atenção. Porque pode acontecer de ter essa diferença de idade, porque pode ter uma diferença hierárquica aqui, por exemplo, vocês se apaixonarem pelo chefe, vocês se apaixonarem ou vocês por alguém, né? Ai, chegou o rapaz ali novo que tá trazendo cartinha, o office boy, e vocês são a manda-chuva do negócio, do get todo lá, né? Manda na porra toda, e vocês apaixonam lá. Vamos supor, né, gente? Aqui pode acontecer? Pode. Pode. E é justamente isso que pode gerar um conflito mental muito grande. 8 de espadas é um conflito mental que a gente passa a viver num universo paralelo que não condiz nada com a nossa realidade. É um tanto de minhoca que a gente vai criando dentro da nossa cabeça e a gente vai colocando, e taca a minhoca, e taca a minhoca. Parece que numa hora a gente tá lá na Tailândia comendo insetos, vocês estão entendendo? De tanta coisa que a gente coloca lá na cabeça. Não tô chamando a minhoca de inseto não, viu, gente? Aqui eu tô falando a gente comendo besteira, a gente colocando a minhoca na cabeça, a gente sabe esse tipo de coisa. Vocês estão entendendo? Então aqui, ó, tem que tomar muito cuidado com isso mesmo, tá? Então presta atenção. Aqui vai ser, vocês vão conversar demais. E aqui, ó, logo nos primeiros encontros de vocês, vai acontecer uma declaração de amor. Logo no começo. E esse relacionamento de vocês vai ser aquele tipo que o tempo inteiro, aqui, ó, eu não sei qual que é a vibe de vocês, mas quando a gente tem um pajem de copas e a gente tem um pajem de ouros juntos, né? É aquele tipo de casal que fala até com vozinha de neném, tá? Aqui é... Gente, não adianta xingar, eu só tô aqui para poder ler as cartas. Isso aqui é uma leitura generalizada, eu tô ensinando para vocês como é que a gente vê o tarô, né? Então, vamos lá ver aqui mais o que tá falando aqui, a última mensagem para vocês. 9 de espadas, eu tô falando a carta do sofrimento, eu tô falando, vocês carregam um trauma emocional muito parecido, tá? E vocês vão acabar se curando. 7 de... Gente de Deus! Olha, se sofreram uma traição, que eu vou contar pra vocês uma coisa, viu? Uma traição da porra que vocês passaram nessa vida. E essa pessoa também. Tá? E essa pessoa, ela pode estar sozinha há muito tempo. Vocês podem estar, né? Sozinhos ou sozinhas há muito tempo. A carta do eremita fala muito sobre isso, principalmente depois de uma traição dessa aqui, ó, de uma traição da porra. Mas vocês vão ver que vocês vão ter um objetivo muito parecido. Se quando vocês se encontrarem, parecer que vocês não vão ter um objetivo muito parecido de vida, do que vocês querem, não querem e tudo mais, vocês podem prestar atenção que logo tudo se ajusta e logo vocês vão perceber que vocês vão ter a mesma coisa. E isso aqui é uma coisa que vai durar, tá? Porque aqui, quando a gente tem aqui, lembra o negócio da declaração? Que vocês vão ter uma declaração? Essa pessoa, logo de cara, quando vocês começarem a ficar e tudo mais, ela vai não somente declarar o amor dela, mas ela vai chamar vocês para poder fazer alguma coisa, tá? E ela vai deixar bem clara que ela tá pensando em um futuro longínquo com vocês, né? Aquela coisa de assim, às vezes ela vai falar alguma coisa daí 3 anos, daí 5 anos, daí 6, vocês estão entendendo? Alguma coisa sobre esse tipo. Vocês têm que tomar muito, mas muito cuidado. É a única coisa que vocês têm que tomar muito cuidado aqui, ó, é com a mente de vocês. Vocês têm que controlar a mente, porque tem muita gente aqui, ó, que deixa a mente virar o pior inimigo, né? E a nossa mente, ela não pode ser nosso pior inimigo. Ela não pode, nunca, jamais, em tempo algum, né? A nossa mente, ela tem que ser a aliada.
Não é aquela coisa, né? Ela não tem que ser. Então a gente tem que pegar e mudar alguma coisa. Existem várias técnicas. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu brigo com pensamentos. Eu, Aninha. Então, por exemplo, quando um pensamento começa a chegar em mim, que eu não quero aquele pensamento, eu começo a falar, eu não quero você aqui, some, desaparece, some, desaparece, eu não quero isso na minha vida, pronto, acabou. Gente, e é uma coisa impressionante, tá? Porque o pensamento, ele vai embora na mesma hora. É impressionante. Na hora que você realmente decide alguma coisa. Mas é isso, né? Para quem quiser leitura particular, é só entrar em contato comigo, tá? Que a gente olha detalhes de como será o seu relacionamento, o próximo. Então é isso, gente. Acabei aqui mais uma leitura de tarô. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que ajude vocês de alguma forma. Isso aqui é o mais importante, né? E eu voltarei depois com mais uma leitura para vocês. E até lá vocês já sabem. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Juízo. Tchau.